está na grande área. Olha só, ele tá jogando pro time. Maradona agora tocou. Golaço de Diego Maradona! Hoje, os amantes do futebol internacional reservam os finais de semana para assistir a Premier League, o campeonato inglês, o campeonato mais importante do mundo. Mas o cenário era muito diferente na década de 80, quando o Calcio, o campeonato italiano, era o mais badalado da Europa. E quem marcou época no final da década de 80 nas telas da Band foi um modesto time italiano que contratou o melhor jogador do mundo e veio ao Brasil contratar um craque da camisa 9. Hoje o Futebol Sem Clique relembra a história da dupla Maradona e Careca, que marcou época na Itália e no mundo, e analisa o impacto dessa dupla de sucesso no futebol mundial. Nos anos 80, o Napoli surpreendeu o mundo ao romper a lógica do futebol europeu. Um clube modesto do sul da Itália, sem títulos expressivos, contratou simplesmente Diego Armando Maradona. E logo depois trouxe também um parceiro à altura, o brasileiro Careca, um dos grandes atacantes da época. Juntos, o camisa 9 e o camisa 10 levaram o Napoli ao auge da sua história, conquistando a Itália e a Europa. Vamos relembrar. Depois de surgir no Argentino Júnior e brilhar no Boca, Maradona foi negociado com o Barcelona antes da Copa do Mundo de 82. O argentino custou 7 milhões de dólares para os catalães, uma fortuna para a época. 2 anos depois, em 84, o Napoli pagou ainda mais para levar o argentino, 11 milhões de dólares. A transferência surpreendeu a Itália e o mundo, já que o Napoli não tinha nenhum título italiano até então, além de não ter projeção internacional. Primeira temporada de Maradona, em 84-85, o Napoli ficou apenas na 8ª posição. Na temporada seguinte, o 3º lugar mostrava a evolução do projeto. Aquele era o auge de Maradona, que comandou a seleção argentina ao título da Copa do Mundo de 86, com atuações que marcaram a história do futebol. Na volta à Itália, Maradona seguiu em grande forma para conduzir o Napoli ao primeiro título do campeonato italiano, com 10 gols marcados. Completando o feito, o Napoli ganhou também a Copa da Itália. Para a temporada seguinte, em 87, Maradona ganhou seu maior parceiro na carreira. O Napoli veio ao Brasil para contratar Careca, um atacante que tinha tido destaque no Guarani e no São Paulo, ganhando um título brasileiro para cada um, e havia despontado internacionalmente na Copa de 86, quando fez uma boa campanha com o Brasil. O clube italiano pagou 5 milhões de dólares, um valor que na época era altíssimo, e Careca chegou na Itália fazendo muitos gols. Rápido, inteligente e muito técnico, Careca rapidamente se entrosou com Maradona. A primeira temporada da dupla não teve títulos, apesar de grandes atuações dos sul-americanos. O Napoli caiu para o Real Madrid na primeira fase da Champions League, que naquela época ainda não tinha esse nome e nem o formato atual. No campeonato italiano, o título escapou para o Milan de Van Basten, Gullit e Carlo Ancelotti, por apenas 3 pontos, mesmo com o brilho da dupla napolitana, com Maradona sendo o artilheiro do campeonato com 15 gols e Careca aparecendo na vice-artilharia com 13. Na temporada seguinte, outro vice no campeonato italiano, dessa vez para a Inter de Milão. Careca novamente foi vice-artilheiro com 19 gols, enquanto Maradona marcou apenas 9. Mas a temporada 88-89 marcou a conquista do primeiro título internacional, ao vencer a Copa da UEFA, que atualmente recebe o nome de Liga Europa. Na campanha, o Napoli eliminou o PAOK, o Lokomotiv Leipzig, o Bordeaux, a Juventus e o Bayern de Munique para decidir contra o Stuttgart. Na ida, no estádio São Paulo, o Napoli fez 2-1, com gols de Careca e Maradona. Na volta, um 3-3, com direito a gol de Careca, garantiu o título e a consagração da dupla. Careca ainda foi o artilheiro da competição, com 6 gols, muitos deles decisivos. Entre tantas temporadas disputadas por grandes times, é importante ressaltar que o campeonato italiano era o mais disputado da época. E no Brasil ele passava na Band, que tinha os direitos de transmissão e marcou época com grandes nomes do esporte nacional, como Luciano do Valle, Silvio Luiz e o comentarista Silvio Lancelotti. O campeonato italiano era uma febre e os torcedores paravam o que estavam fazendo para assistir os grandes craques mundiais. Salve, salve, meus amigos das 64 emissoras da Rede Bandeirantes em todo o Brasil. Muito bom dia. Em São Paulo, 11h30. Esta é a 10ª rodada do campeonato italiano. É o estádio Giuseppe Meazza, na cidade de Milão. De toda maneira, vamos ver o Maradona. De toda maneira, vamos ver Carecone.
Em 90, Careca finalmente conseguiu levantar seu primeiro scudetto, depois de 2 vices. O Napoli fez 51 pontos e bateu o poderoso Milan. Maradona novamente fez a diferença, com 16 gols marcados, enquanto Careca marcou 10. Isso sem falar nas assistências de um para o outro, em especial do argentino para o brasileiro. O saudoso Luciano do Valle traz um dos grandes jogos daquela temporada, com o brilho de Maradona e Careca. Maradona, Diego. Que cruzamento do Maradona. Quem se atrapalhou foi o próprio jogador da Inter, alemão de frente, atenção, fintou, agora! Gol de Careca para o Napoli! Vai fazer o gol ele, realmente alemão, já na grande área. Olha só, ele tá jogando pro time, Maradona agora tocou, golaço de Diego Maradona! A consciência do craque do gênio, olhou, rolou a bola apenas. Ao final da temporada, Maradona e Careca foram adversários na Copa do Mundo de 90. O argentino desequilibrou o jogo e mandou o brasileiro de volta para casa nas oitavas de final. Ao voltarem para Nápoles, a temporada 91 começava com expectativa, com uma goleada de 5-1 sobre a Juventus, com 2 gols de Careca, para conquistar a Supercopa da Itália. Mas a realidade que viria seria bem diferente. Maradona e Careca não sabiam, mas a temporada que se iniciava em 90 era a última da dupla. Em 91, Maradona foi pego no exame antidoping e ficou 15 meses afastado do futebol. Um ano depois, ele acertou a sua ida para o Sevilha, da Espanha. Careca ficou mais 3 anos no Napoli, mas não ganhou nem o título. Deixou o clube para jogar no futebol japonês, no Kashima Reysol. Nos 7 anos em que vestiu a camisa 10 do Napoli, Maradona fez 259 jogos e marcou 115 gols. Careca ficou 6 temporadas, atuando em 221 partidas e fazendo 95 gols. Juntos em campo, Careca e Maradona atuaram em 118 jogos pelo Napoli, com 115 gols marcados, sendo 61 de Careca e 54 de Maradona, além de 46 assistências entre eles, resultando em 3 títulos. Os números são impressionantes e colocam ambos no top 10 de goleadores do Napoli na história. Mas o ponto alto da carreira dos 2 craques foram as 4 temporadas em que compartilharam a linha ofensiva do Napoli, aterrorizando as defesas adversárias e derrubando gigantes como Juventus, Milan e Inter, na época em que o Calcio era disparado o melhor campeonato do mundo. Além da parceria em campo, Maradona e Careca tornaram-se grandes amigos, de frequentarem a casa um do outro. Para Maradona, Careca foi seu melhor parceiro na carreira. O brasileiro contou que aceitou o convite do Napoli para realizar o sonho de jogar com El Pibe. Sempre que pode, Careca é só elogios ao amigo. Eu jogava por ele, porque eu sabia que ele estando bem, ele arrebentando, ele fazendo os gols, ele fazendo isso, fazendo aquilo, eu sabia que ele ia me dar 5, 6, 7, 8 bolas na bola. Cara, estava na frente 1 ano na nossa frente. Talvez a gente, da minha técnica, eu estava, 2 meses na frente, ele estava 1 ano. Então, pra você acompanhar, não era tão simples, não. Era tão simples. Depois de Maradona e Careca, o Napoli passou por um grande período de seca. Mais recentemente, o clube napolitano reencontrou seu caminho e foi palco de grandes jogadores, como Hamsik, Cavani, Kvaratskhelia, Osimhen e Lukaku. Mas a dupla sul-americana que conquistou a Itália e a Europa na década de 80 estará eternamente no coração do torcedor do Napoli. Afinal, Maradona e Careca formaram uma daquelas duplas de sucesso que marcaram a história do futebol. E aí, gostou de relembrar a parceria entre Maradona e Careca? Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal, que é o caminho mais fácil para essa página crescer e trazer cada vez mais histórias sobre futebol. E se quiser continuar por aqui, eu indico esse vídeo que ficou muito legal e que, se eu soube editar direitinho, tá aparecendo para você. Valeu, até a próxima!